Olá, sejam todos muito bem-vindos ao antepenúltimo episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Goiânia e seus prefeitos, essa saga, essa epopeia política, administrativa, histórica da capital de Goiás, Goiânia, desde que ela veio da querida, da icônica Vila Boa, lá na década de 1930, e seguimos nessa história até os dias atuais, quando vamos contando a história da cidade por meio daqueles que a administraram. Falo antepenúltimo episódio por quê? Porque você se recorda, na semana passada falamos de Iris Rezende, mas o aspecto político desse retorno, desse ressurgimento político de Iris Rezende, após aquelas derrotas que marcaram a sua trajetória de 1998 e de 2002, nós contamos o aspecto político do retorno de Iris Rezende. Na semana que vem, falaremos das questões administrativas desse período, dessa era Iris Rezende de Goiânia nos anos 2000. Vamos falar das questões administrativas de obras, de trabalho e tudo mais. E o último episódio deste ano, porque em 2024 terá outro episódio, né? Mas deste ano a gente fala após o resultado do primeiro ou do segundo turno, a gente não sabe o que as urnas vão nos reservar, a gente fala daquele ou daquela que vencerem o pleito de 2020. Mas hoje vamos falar da história de Paulo Garcia. Antes, né, deixe-me contextualizar como Paulo Garcia chega para a gente seguir adiante. Paulo Garcia era vice de Iris Rezende, vocês se recordam do que falamos na semana passada, no episódio de Iris Rezende. No dia 31 de março de 2010, Iris Rezende deixa a prefeitura de Goiânia para tentar o governo do estado de Goiás, na disputa eleitoral de 2010. Paulo Garcia era o vice, assume a prefeitura no dia 1º de abril de 2010, segue até 2012, quando disputa a eleição, vence a eleição, e segue como prefeito de Goiânia até o dia 31 de dezembro de 2016. Para contarmos essa história, eu convido ele, meu companheiro de vida, uma pessoa que eu tenho um baita orgulho de chamar de meu pai, o escritor, o pesquisador Birajara Galho. Seja bem-vindo, pai. Oi, filhinho. Que bom, filho, né? Trabalhando, enfim, na elaboração de um projeto maravilhoso, memorial, que eu tenho certeza, convicção, que irá colaborar em muito, né, para a historiografia política goianiense como um todo. Então, é aquilo que nós comentamos desde o primeiro programa, é o bom combate memorial. Vamos lá. Pai, antes de entrar nas questões políticas, vamos falar da pessoa. Quem era Paulo Garcia? Paulo Garcia, ele tem uma origem paterna espanhola. Seus avós, José Garcia Vitz e Purificación Edreira Garcia, juntamente com outros tantos familiares, né? Assim como a saga dos Gales, né, Pablo? Vieram da Itália cheio de irmãos e filhos, né? Aquela galera toda, né? Aquela família inteira, inteirinha mesmo. E vieram para o Brasil na década de 1920, e se estabeleceram na cidade de Pameri. E, posteriormente, no então distrito de Utaí, onde o seu avô, né, o meu pai, nasceu. Em Utaí, o avô do Paulo, né, de família, de comerciantes, de construtores, né, foram os responsáveis pela construção da primeira sede da Escola Modelo, hoje IFGO, né, um dos mais tradicionais institutos federais do estado de Goiás, e foi um grande comerciante. Abriu uma das maiores, naquela época, com toda a efervescência, ponto final da estrada de ferro Goiás, né, que era então o distrito de Utaí, que pertencia à cidade de Pameri. Ele abriu uma grande loja comercial, Pablo. E já na década, por volta de 1942, a família veio para Goiânia. E o pai do Paulo, que é o Altamir Garcia Edreira,
que é o segundo filho de 3 filhos do casal, dos avós do Paulo, né? Então, eles vieram se estabelecer em Goiânia e foram morar na Rua 20. E foi justamente no período de residência da Rua 20 que o Paulo de Siqueira Garcia nasceu no dia 13 de maio de 1959. O seu pai, o Altamir Garcia Edreira, né, com sangue comerciante, né, portando nas veias, Pablo, ele foi, junto com outros parentes, né, foi um dos donos do tradicional e movimentadíssimo, baladadíssimo bar Marabá, que funcionou na década de 1950 na Avenida Araguaia. Inclusive, Pablo... Que ponto do Araguaia ali, pai? Em que ponto do Araguaia que era o Marabá? Ali, aproximadamente, entre a Rua 3 e a Rua 2. Naquela sim. imediação ali. Acima do Banana Shopping, então. Acima do Banana Shopping. Na Avenida Araguaia, não me perdoe, filho. Foi até bom você fazer essa pergunta. Na Avenida Goiás. Na Goiás. Na Avenida Goiás. Entendi. Na Avenida Goiás. Uhum. E nesse mesmo local, Pablo, dentro de um pioneirismo no comércio varejista goianiense, né? A família, o Altamir, né, abriu as lojas Garcia. Ela foi a precursora, né, em instituir em seu espaço departamentos, né, que antecedeu aos shoppings, né, que é uma loja que trabalhava com aviamentos. E depois ainda, Pablo, precursor também no comércio varejista, abriu a Fonte Expressa, que trabalhava com importação e distribuição de sorvetes, que foi um grande point da moçada, da juventude goianiense nos anos 60. Ela é muito lembrada, muito lembrada. A mãe do Paulo, Maria Aparecida Siqueira Garcia, Pablo, ela tinha uma tripla graduação superior. Ela é graduada em psicologia, direito e pedagogia. E ingressou como juíza, foi magistrada por mais de 35 anos, Pablo. Paulo, ainda na Rua 20, foi alfabetizado no histórico Instituto Betânia, da professora, ainda viva entre nós, né? A histórica, pioneira da educação goianiense, pioneira da doutrina espírita no estado de Goiás, a professora Silvia Alessandri. Já a graduação superior do Paulo, em medicina, pela UFG, em 1982, fez especialização em neurocirurgia no Rio de Janeiro, no serviço do famoso professor Paulo Niemeyer, na Beneficência Portuguesa e na Santa Casa de Misericórdia, e com pós-graduação na Alemanha. De volta a Goiânia, ele trabalhou nos hospitais Santa Mônica, Santa Helena e São Salvador. De atuante vida acadêmica e classista, foi secretário da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Na Universidade Federal de Goiás, presidiu o colegiado do curso de medicina, integrou a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa, foi coordenador de internato e professor de neurocirurgia. E, por várias gestões, ele presidiu a bem-sucedida Unimed Goiânia. O Paulo, Pablo, poucas pessoas sabem, né? Mas quando foi instituída em Utaí a Academia Utaína de Letras e Artes e Ciências, né? Que leva o nome da sua tia paterna, Marília de Dirceu Vieira, terra natal do Paulo, né? Então, o seu tio Ubiratã, meu irmão caçula, né? Instituiu a academia. E o Paulo foi um dos membros fundadores da instituição, Pablo. Que legal. Então, que legal. Ele tinha um orgulho disso aí, Pablo. Ele tinha um imenso orgulho, né? De repente, ter uma nova aproximação
com a sua origem familiar. Muito legal. Vida política. Secretário do PT goianiense, em 2000, pleiteou sem sucesso um assento na Câmara Municipal e ficou na suplência. Eleito deputado estadual em 2002, Paulo obteve na oportunidade 11.785 votos e foi o mais votado entre os 4 deputados eleitos pelo partido, pelo PT. O Paulo nunca se ausentou do PT, né, Pablo? Em busca de reeleição para deputado estadual, em 2006, ficou na suplência. E é uma coisa interessante, Pablo. O Paulo ficou na suplência, Pablo, e obteve, na primeira suplência do PT, entre os 4 eleitos do PT, né, com 11.171 votos. Ao passo que ele obteve, Pablo, cerca de 500 votos a menos do que a eleição anterior. Em contrapartida, 2 dos seus pares, deputados eleitos, né, tiveram uma crescente de votos, o que não aconteceu com o Paulo. Com um pouco mais de 300 e poucos votos, ele ficaria como o 3º deputado eleito do partido. Então, os votos regrediram e não mantiveram o mesmo patamar. Na sequência, Pablo, como você já adiantou, na eleição do Íris, em 2008, né, o PT compõe, né, que era adversário no pleito anterior, né, dessa vez compõe com Íris Rezende, e Paulo é indicado pelo partido para assumir a vice. E você também já adiantou, né, com a desincompatibilização do Íris a partir de 1º de abril de 2010, né, para ser candidato ao governo de Goiás, Paulo assume a titularidade. E, posteriormente, disputando já em 2012 a eleição com o seu principal adversário, Jobair Arantes, né, vence a eleição no primeiro turno, obtendo 57% dos votos, né, fazendo um total de votos de 349.335 votos, enquanto o Jobair Arantes obteve 86.287 votos. E com essa eleição, tem uma coisa interessante que ele tinha prazer, tinha satisfação, e que comentou comigo, né? Tem um dado histórico nessa eleição. É o primeiro filho de Goiânia eleito prefeito de Goiânia pelas urnas. Até o nosso antigo visitado, que foi prefeito em Goiânia entre 78 e 79, Hélio Mauro Belino Lobo, né, que é amigo de Paulo também, comentava comigo, comenta comigo, que eu sempre tinha essa conversa. Eu fui o primeiro. Aí o Paulo, não, você foi nomeado pela Assembleia, você foi indicado, né, pelo Leonino de Campos. Eu não, eu sou realmente o primeiro, né? Eu fui pelos votos. Né? Então havia essa brincadeira entre os dois, Paulo. Mas que é uma condição histórica, né, aos dois, né, que ocuparam a chefia maior do executivo goianiense. Agora, tem uma curiosidade política, familiar, interessante, e que o Paulo até me incumbiu dessa empreitada, né? E acabou não dando certo de avançar. O bisavô do Paulo, bisavô já materno do Paulo, o herculano Sebastião de Siqueira, Pablo, filho da nossa amada Piri, da nossa Pirinópolis, né? Ele foi precursor de uma trajetória muito parecida com o seu bisneto Paulo. Morador na então cidade de Bonfim, hoje Silvânia, Pablo, quando da proclamação da República, né, ele foi nomeado o primeiro prefeito dessa era republicana. Posteriormente, Pablo, ele foi prefeito pelas urnas. E também, Pablo, deputado estadual.
E Olha também só, aqui que o Paulo quase alcançou, né, foi vereador também. Então, é uma que trajetória coincidência. muito parecida, né? E Uhum. algumas vezes o Paulo falou, o Bira, né? Oh, me ajude aqui, eu quero saber mais do meu bisavô, né? E acabou passando aquelas coisas que acontecem. E mais outra coincidência, assim como o Herculano, o bisavô do Paulo, né? Foi também professor, o que o Paulo Garcia também foi professor. Então, há muito encontro nessa história aí, Pablo. Há muito encontro nessa história. A É, similaridade. é aquela coisa que se repete, né? Uhum. Encontra ali, Interessante. décadas e décadas depois, e tem um sucessor na família. Obras da administração do Paulo, para lembrar de algumas obras, né? A inauguração e revitalização de praças, entre as mais conhecidas, a Praça Cívica, né? Que contou com a parceria do governo do Estado, do governo federal, pelo IFAM, e também, Pablo, da bem conhecida Praça do Sol, onde foi instalado aquele monumento, que hoje personaliza Goiânia, né? Eu amo Goiânia. E uma coisa boa, né? Nós que amamos bichinhos, os cachorros, os gatos, enfim, né? Que instalou naquela praça o primeiro espaço destinado para os auau custosos, né? Uhum. Enfim, eles Verdade. tiveram também um espaço de entretenimento, de lazer e de algumas eventuais necessidades. Bom, Paulo, outra marca da administração do Paulo, a mobilidade urbana. A construção de ciclovias e ciclofaixas, né? Da disponibilidade de bicicletas compartilhadas do projeto, né? Gind Bike, em parceria com a Unimed e as empresas Sertel e Mobicilidade. Então, é uma coisa que personalizou muito, né? A administração do Paulo, as ciclovias. Também, Pablo, já é uma marca da administração do PT a preocupação com o meio ambiente. A inauguração do Parque Ambiental Macambira, no setor Faiçovila, que faz parte daquele programa iniciado na gestão de Pedro Wilson, né? E que tem o propósito de proteger e revitalizar os mananciais goianienses. Também promoveu a sua administração a revitalização de ruas, avenidas e alamedas, né? Como aquela bastante conhecida no setor marista, a Sebastião Fleury, que é um ícone da historiografia goianiense. E também, Pablo, uma rede bastante útil, significativa, de boa prestação de serviços, né? Que foi a inauguração do serviço público denominado Atende Fácil. Exemplo, né, do mesmo programa que o governo tem. Pablo, na sequência, para lembrar de algumas obras do Paulo, a construção de importantes pontes, como a ponte sobre o Córrego Botafogo, da Rua 118, né, no setor Pedro do Vico, né, interligando os setores norte e sul, e que também colaborou para a expansão da Marginal Botafogo. E também, Pablo, um trabalho iniciado com Pedro Wilson, né, os CMEs. Então, construiu vários CMEs e algumas lembranças, né, da administração, da terceira administração petista em Goiânia, né, com Darcy, Pedro Wilson e Paulo Garcia, Pablo. Precocemente, Paulo faleceu em Goiânia no dia 30 de julho de 2017. Era casado com sua colega médica Teresa Bailey e pais de Paulo de Siqueira Garcia Júnior e Pedro Augusto de Siqueira Garcia. O pai, a gestão de Paulo, né? Ela teve muitos problemas, foi muito conturbada, porque a gente tem que lembrar que ele viveu o auge do antipetismo, né? Então, aquelas manifestações de 2013, ele era prefeito,
depois você tem as manifestações pró-impeachment de 2015, ele como uma pessoa do Partido dos Trabalhadores. Então ele viveu esse enfervecer, esse florescer e o crescimento do antipetismo, sendo um prefeito petista de um estado, uma capital não, mas de um estado em que o PT sempre teve dificuldades. Goiânia é uma exceção perante Goiás, né? Aqui a gente é o terceiro prefeito eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Goiás nunca elegeu um governador do Partido dos Trabalhadores. Goiás é um estado que o PT tem muita dificuldade. Goiânia é uma exceção perante Goiás. E aí toda a crise que envolvia a administração de Paulo Garcia, ela se maximizava por conta do antipetismo. A gente teve, por exemplo, a crise na coleta do lixo, em que algumas regiões da cidade tiveram dificuldade e, de fato, quando o lixo não é recolhido, dá um transtorno gigante para as pessoas. E eu me recordo lá na Interativa das reclamações, do povo puto, o povo bravo, não sei o quê. E você percebia que o Paulo, ele querendo fazer a coisa certa, e algumas vezes se enrolava no intuito de acertar. Uma vez a gente fez uma crítica muito pesada a ele por conta de uma mudança no plano diretor que permitiria a verticalização de algumas áreas aqui na região norte de Goiânia, em particular ali no Goiânia 2 e tudo mais. Ele chamou, pai, o Zé Luiz para uma reunião lá, entendeu? O Zé Luiz chegou lá, disse que ele olhou no olho assim: você acha que eu sou ladrão? Eu falei: não, isso aqui é só uma crítica. Não, porque você acha que eu sou ladrão, a gente vai conversar, não sei o quê. Aí o Zé Luiz: não se trata disso, não sei o quê. Então o sangue espanhol quente se manifestava em algumas circunstâncias também. Mas toda vez que eu entrevistei, eu encontrei, ele sempre foi muito gentil, mesmo com as críticas duras, e eu considero justas, talvez ele não considere, que aí é do jogo, né? Que eu fazia. Ele sempre foi muito cordial comigo, embora manifestasse a discordância. Eu destaco ainda no trabalho de Paulo Garcia, pai, a revitalização da 10, que eu acho que foi uma mudança interessante, onde você coloca a ciclovia, você requalifica os pit dogs. Hoje, né, são patrimônios culturais da gastronomia goiana, né? O pit dog foi reconhecido recentemente pela Assembleia como patrimônio da nossa gastronomia. Os pit dogs A10, que é um clássico ali desde os anos 60, desde os anos 70, que eles estão ali fazendo lanche. E você tem razão, Pablo. A Rua 10, né, a Avenida Universitária, né, é uma moldura. É uma moldura desse trabalho do Paulo pela mobilidade, né, urbana da ciclovia. Realmente. A ciclovia, o corredor de ônibus, que ele também levou para outras vias da cidade, 85, a T63, principalmente multando quem não respeita, porque não adianta. Se você, a Tocantins, Araguaia, tem um corredor, mas tem multa. As pessoas não respeitam. Quando você tem a câmerazinha multando, é impressionante que bate uma concentração e as pessoas passam a respeitar o corredor de ônibus. Basta multar. Outro ponto também que teve uma polêmica na administração de Paulo Garcia foi em relação aos zoológicos de Goiânia. Teve um surto de mortandade de animais em dado momento ali, em que não sabia exatamente o que estava acontecendo no zoológico. Vários animais vieram a óbito e aí depois isso se estabilizou e isso foi resolvido. Também teve problemas na reforma do Mutirama, que depois consegue entregar um novo modelo de parque que as crianças adoram. O Mutirama é um ícone, de fato, de Goiânia, da infância goianiense. Toda criança que cresceu em Goiânia tem um bom momento, tem uma memória afetiva em relação àquele espaço. Teve problemas, chamou o Exército para concluir. Então, o Exército, que tem o seu setor de engenharia, que concluiu a obra devido a problemas de denúncia e tudo mais. Mas Paulo, agora, com a distância histórica, dá para avaliar que ele fez muita coisa em 6 anos. Teve outra crise também, pai, que eu me esqueci. O PMDB rompe com ele no meio do mandato e ele começa a ter um vice, que é o Agenor Mariano, fazendo oposição dentro do Paço Municipal. Então, realmente... o antigoverno. O adversário do amigo, né? O fogo amigo ali, ó. O vice-prefeito você não pode despedir, porque ele é tão eleito quanto o prefeito, você não é igual um secretário que você despede. Então, ele teve essa crise também que o PMDB rompe com ele e começa a fazer oposição dentro do próprio Paço, com essa dificuldade toda. Então, infelizmente, partiu muito cedo, tinha muita lenha para queimar ainda, sabe? Tinha muita coisa para contribuir. Ele estava num processo em 2017 de cicatrizar feridas, porque ele terminou realmente com algum rancor, com alguma mágoa
perante o momento que ele passou, mas eu acho que é muito mais responsabilidade de um contexto nacional refletindo em Goiânia, que foi esse crescimento, o surgimento do antipetismo com mais força, com mais virulência, que até hoje persiste, inclusive, na nossa sociedade. Eu tenho a impressão que ele foi muito mais vítima disso aí, porque quando a gente olha, aqui você vê a quantidade de obras que citamos, obras que impactam e transformam a vida do goianiense E tantas outras, né, Pablo? Tantas outras. Alguns exemplos só que citamos. A chegada do Só BRT, né, isso. que até hoje não foi Isso. concluído, mas concluído vai mudar a Goiânia, sabe? Mas, assim, ele teve o azar histórico, né, de viver com uma onda anti-partido dele, e talvez se ele tivesse migrado de partido, se ele fosse mais um político de circunstância, não tanto de posição, e isso acaba que é uma virtude, mas isso cobra seu preço também, você ser um político de posição, ele poderia ter saído melhor, ter uma avaliação melhor no fim de mandato. Mas eu tenho a impressão que a história há de reconhecê-lo, sabe? O distanciamento, ele desanuveia, você consegue enxergar com mais clareza o cenário. É isso mesmo, Pablo. A história, né, ela é contada e é recontada, né? E o Paulo tem a sua história bem sedimentada, bem construída, né? Independente de alguma falha de gestão ou não. Mas a administração como um todo, você olhando a administração como um todo, você não pode deixar de ter uma avaliação positiva, né? Do que ele fez, enfim, do transcurso, do percurso da sua administração. Exato. E aquilo que você comentou também, aquela cisão, né, com o PMDB, né, foi muito dolorosa, foi muito prejudicial, né? Eu não diria o exagero de facadas na própria, né, de ter sido esfaqueado politicamente, né? Mas fez muito mal para o Paulo, né? E quando se fala que faz muito mal para um gestor de Goiânia, é para Goiânia como um todo. Você não administra para um partido, né? Você não administra para um segmento político, né? Quando você senta lá no executivo, você é o prefeito de todos, né? E é uma responsabilidade histórica, nacional, que nós não temos. Como nós não temos essa responsabilidade. Nós não temos essa isenção de administrar sem olhar para quem. E teve depois, né, já em 2017, ele dá uma entrevista de avaliação do seu mandato para o Jornal Popular, em que ele mostra um arrependimento de ter comprado brigas que não eram dele. Ele não citou nomes, mas dá para compreender que ele entrou em muitos atritos com o governador Marconi Perillo, com uma lealdade ao Iris Rezende, por ser um adversário de Iris. E depois não se sentiu recompensado nessa lealdade, porque ele realmente não tinha problemas pessoais com o Marconi. A relação dele com o Marconi não era atritada. Não. Só que ele, em lealdade a Iris, acabava entrando em disputas políticas com o Marconi. Ele olha para trás assim, se eu tivesse deixado o dono da briga com a briga, eu teria feito uma gestão melhor. Ele fez esse meia-culpa em 2017 e quando a Cileide trabalhou na Interativa, né, a jornalista Cileide Alves, ela me contou que teve uma conversa com o Paulo, que daria uma entrevista em que ele falaria toda a versão dele, entendeu? Para ela. Ele falaria toda a versão, só que ela teria o compromisso de não publicar a priori. Ele pegaria o texto, levaria para um advogado para avaliar se teria alguma possibilidade de ser processado juridicamente e tudo, e após o aval do advogado, a Cileide teria autorização para publicar essa entrevista. A Cileide concordou com a condição, ficaram de agendar, só que antes da entrevista, infelizmente, ele teve o infarto, o ataque cardíaco, acabou que essa entrevista não aconteceu. Ele queria dar a sua versão dos fatos de forma sincera, indo no limite legal, indo até aquele limite em que você não pudesse gerar um processo. Acabou não acontecendo essa entrevista. Infelizmente, partiu muito jovem. Muito jovem, Pablo. E, infelizmente, é uma perda, né? memorial, né? Que a gente teria as narrativas de bastidores, enfim, né?
o que não chega para nós, né? E se chega, sempre chega de uma forma distorcida. Infelizmente, Pablo. Uhum. Vamos nessa, pai? Vamos, filhinho, vamos sim. Foi ótimo episódio, muito rico. E a gente começa a sentir aquela, assim, um misto de alegria pela trajetória sendo finalizada, mas ao mesmo tempo uma melancolia, porque é tão bom o projeto, é tão bom conversar sobre essas coisas, é tão bom compartilhar com vocês esses conteúdos, que a gente vai ficando também ao mesmo tempo meio triste, alegre por estar concluído o projeto, mas triste porque é bom conversar sobre esses assuntos com vocês. Se você chegou até aqui, eu peço para que você deixe seu like, deixe o joinha aí, porque é importante demais a plataforma reconhecer a sua interação positiva, o algoritmo reconhecer que você gostou, para que ele faça esse vídeo chegar mais longe. Por isso que eu peço o seu joinha. Peço também para que você ative as notificações, para ficar sabendo sempre quando muita coisa nova por aqui, e para que você compartilhe com seus amigos, seus familiares, as pessoas que gostam de história de Goiânia, de Goiás, do Brasil, porque eu tenho certeza que eles vão se interessar por esse conteúdo. Pai, um beijo e até a semana que vem, quando fechamos essa parte dos prefeitos que, de fato, já têm mandato. E a gente fica no aguardo das urnas para fazer efetivamente o último episódio. Até a semana que vem. Um beijo, pai. Um beijão, filhinho. Até mais. Então, tchau.